travou. Vamos ver se ele vai agora. Agora. Lá. Boa tarde a todas e todos. Depois de todas essas dificuldades para a gente começar aqui com o computador não querendo gravar, damos início hoje a mais uma atividade do nosso grupo de pesquisa, Conversas Civilísticas. Hoje o tema é parentesco socioafetivo e eu tenho o enorme prazer de receber aqui dois queridos amigos para tratar do tema. Professora Ana Carla Matos, professora da Universidade Federal do Paraná, mestre e doutora pela Universidade Federal do Paraná. Ana, não vou ler o currículo inteiro, tá? Depois você faz a apresentação de alguma coisa que você considere relevante que eu tenha deixado passar, mas, né, mestre e doutora pela Universidade Federal do Paraná, professora também na Universidade Federal do Paraná, vice-presidente do IBD Civil e diretora regional sul do IBDFAM. E também como representante da casa, representante da UFBA, tenho hoje meu querido amigo professor Técio Spínola Gomes, professor da Universidade Federal da Bahia, doutor pela USP e, como pior das qualificações, meu amigo. Então, é muito bom tê-los aqui, agradeço por terem aceitado o convite, né? Sei que a quantidade de coisas que a gente tem feito nesses últimos tempos, a distância tem sido maior do que a gente fazia antes, mas vocês aceitaram o meu convite prontamente, então só tenho a agradecer. Bom, antes de passar a palavra para a professora Ana, quero aqui deixar muito claro o meu enorme agradecimento pelo carinho e pela acolhida de professora Ana Carla. A professora Ana Carla, acho que nem ela sabe direito disso, mas ela foi uma das pessoas que me recebeu no meu primeiro evento como professor titular da UFBA. Então, logo eu passei no concurso, teve um evento do IBD Civil em Curitiba, e ela era anfitriã. E olha, que pessoa incrível, que anfitriã incrível. Então, assim, só tenho a agradecer, Ana Carla, por todo a consideração, carinho, amizade e tudo mais. Então, Ana, muitíssimo obrigado. Eu estou muito feliz de tê-la aqui. Sei que os alunos também estão, né? Tinha até um buchicho lá. Ai, é ela que vem? Eu falei, é ela, deu certo, consegui. Porque eu fiz um charme, né? Falei que foi difícil, consegui, né? Tentar valorizar o meu passe nesse caso. Mas, Ana, muitíssimo obrigado. Mesmo. É uma honra tê-la aqui para a nossa atividade do grupo e tenho certeza que todos os alunos, pesquisadores, integrantes do grupo vão poder aproveitar demais a sua fala. Mais uma vez, obrigado, Ana. Obrigado de verdade. Obrigada. Eu que tenho tanto a agradecer, professor Leandro. Me recordo muito bem do evento, sim. Foi um prazer ali iniciarmos esse diálogo que segue, né, tão profícuo desde então. Saber que temos tantas afinidades também, acadêmicas, teóricas, objeto de pesquisa. E que orgulho, né? Sucedeu Orlando Gomes, né, professor Leandro? O professor Leandro segue aí essa herança dessas ideias. Então, aqui é um prazer muito grande estar entre vocês e também ao lado do debatedor, professor Técio Spínola. É um prazer estar. Esperamos que conseguimos aqui um bom diálogo na temática. Uma pena não estar presente na Bahia, que é de todos os santos, né? Estou aqui embaixo de um dilúvio em Curitiba, mas agradecendo que se algo, um saldo positivo, essa pandemia tem essas possibilidades de diálogos, então é um prazer muito grande estar com vocês. Já desde logo agradeço muito aqui dos ouvintes já apoiando na tecnologia, né? Eu vi ali o empenho da Ive, da Lisa, ali tentando já aqui me colocar no sistema com vocês, desde já agradeço, então, a todos e todas, né? Vejo aqui Gabriela, Angélica, Andressa, Camila, Vitória, fora as que eu mencionei ainda, 15, Leonardo, Ana Carolina, Caio, Júlio, são os que aparecem na minha tela. Agradeço, então, aí a acolhida e a troca de ideias que oportuniza aqui, né? É tão bom ter tempo e espaço, né, para troca de ideias, que nem sempre aí, estava agora mesmo resolvendo um problema da advocacia, se não é as ideias um pouco para me alimentar, eu acho que eu sucumbiria ao direito problema, eu preciso do direito pensado também para fazer sentido a minha existência de modo mais completo, então agradeço a companhia de vocês nessa tarde. Então, para tratar um pouquinho da temática, eu começo assim dizendo aquelas observações que, para mim, a família e suas transformações sociológicas ao longo do tempo
mostra bem como a estrutura rígida, né, de um sistema normativo, se não é coerente com outros ramos do direito civil, não é especialmente aqui no direito das famílias. Isso é muito fácil a gente perceber que as nossas famílias não é igual dos nossos pais, dos nossos avós, nesse arco de tempo, quantas transformações passamos, né? O direito de família é esse direito vivo, em movimento. E dizer que sentir-se pai, mãe e filho é um dado da realidade social e estruturante psicológico das pessoas, né? De várias personalidades. E o direito apreende essas noções, né? Nós aprendemos essas noções que são, na verdade, noções sociológicas, antropológicas, psicológicas, estruturantes, né? De um ser. E, nesse sentido, a paternidade socioafetiva, que pode se revelar de tantos modos, né? Na noção de padrastos e madrastas, nas adoções ditas irregulares, adoções de fato, filhos de criação, na dita adoção brasileira, em casos de reprodução humana assistida, heteróloga, e tantas outras questões que a fluidez da vida pode nos apresentar, né? Como é complexa essas noções da realidade da vida como ela é, né? Como ela se apresenta para todos nós. E chegamos a um determinado... Eu já me vi em explicação, assim, em atividade de mediação, explicando para uma criança que o irmão do seu irmão não era o seu irmão, né, que todos tinham uma relação socioafetiva de criação mútua, e era num momento muito delicado. Os pais que criavam todas essas crianças faleceram juntos num acidente de carro, e o único maior de 18 anos queria ficar com a guarda dos seus irmãos socioafetivos, né? Essas questões que a vida apresenta. Mas nós chegamos a um patamar de multiparentalidade, né? Nós chegamos a um momento que uma pessoa pode ter mais de um pai e mais de uma mãe no direito das famílias brasileiros, né? Chegamos a esse patamar de conquista no direito de família brasileiro. Tive oportunidades recentes de estar em congresso no Japão e na China. 3 anos atrás num e 4 anos atrás num desses países, fazendo direito comparado até com o Oriente. Ali a gente percebe como realmente o direito das famílias brasileiras é de vanguarda. Nossa questão, nós vivemos naqueles paradoxos, né? Nós temos multiparentalidade e às vezes não conseguimos cumprir um alimento, né, por aquela estrutura mais tradicional de família, de filho registrado, aquele problema de efetividade, de acesso à justiça, né, os limites do atendimento da defensoria pública, etc. Mas, contudo, no plano do patamar da compreensão do direito das famílias, sem sombra de dúvida, somos o mais avançado do mundo, né? Nós vivemos nessa complexidade típica jabuticaba, né, que nosso sistema jurídico nos apresenta. Para a gente falar de uma multiparentalidade ou pluriparentalidade, a gente pode dizer que é o reconhecimento jurídico de mais de 2 vínculos de parentalidade concomitante com a mesma pessoa, ou seja, a possibilidade de uma pessoa possuir ao mesmo tempo 3 ou mais parentes, né? Essa é uma possibilidade que se apresenta. Eu vou ilustrar com casos da vida como ela é, vou ilustrar com casos reais, onde tivemos, por um motivo ou outro, contato. O primeiro caso: logo depois do Dia dos Pais, uma determinada pessoa liga para o seu advogado e diz: doutora, eu só quero saber meus direitos ou meus deveres. Uma menina de 13 anos me liga e me conta que quando eu acabei com a minha namorada, lá, né, mais de 13 anos atrás, a minha namorada, ex-namorada, estava grávida dessa menina. Essa menina me relata que depois sua mãe, ainda grávida, casou com uma outra pessoa. Essa pessoa a registrou, lhe criou como filha até agora, tiveram uma outra filha, mas agora estão se divorciando e resolveram me contar a verdade, que na verdade eu não sou filho daquele pai que sempre me criou, e sou filha do senhor, por isso liguei no Dia dos Pais para dizer que eu existo. Não me contaram quem o senhor era, mas investigando através da minha avó e das redes sociais, eu lhe localizei e, portanto, quero lhe conhecer. Essa pessoa pergunta para o seu advogado assim: doutor, eu só quero saber de uma coisa, se eu sou pai, essa criança será minha para todos os fins, mas se eu não for pai, eu não quero nem conhecê-la,
porque eu acho que roubaram uma parte da minha vida, isso não se faz, etc. e tal. A doutora me diz se eu sou pai ou não, né? Essa é um dilema, um caso concreto, por exemplo. Outro caso concreto, e depois eu conto o fim da história, não precisa contar o fim agora, né? A gente deixa o fim para o final, digamos assim. Outro caso também colhido da vida como ela parceiras homossexuais femininas resolveram ser mães e escolheram um amigo para tanto. Num primeiro momento queriam um reprodutor, precisavam de um material genético masculino, a chamada reprodução humana caseira, né? Não seria exatamente artificial, mas não seria exatamente natural, né? Uma categoria intermediária, mas realizaram na concretude isso. Contudo, esse homem que num primeiro momento gostaria de apenas apoiar suas amigas, resolveu exercer também a paternidade. Um terceiro caso, pais que estavam num momento de adoção, com a guarda provisória de uma criança, surgem os pais biológicos, que disseram que tinha irregularidade na destituição do poder familiar, e numa audiência de mediação compuseram no sentido de multiparentalidade. Todos esses casos acabou num critério de multiparentalidade, mas tiveram complexidades distintas as trajetórias para chegar a esse ponto, né? Então a gente nota que a ascensão do afeto e da afetividade por o direito das famílias foi central nesses assuntos de filiação que eu estou aqui tratando com vocês. Mas a gente não trata dessa temática tão somente no aspecto subjetivo, né? A gente quer sinais exteriores da afetividade. Não se trata propriamente de amar, não se trata propriamente de dizer que o direito reconheceu tão somente efeitos jurídicos do amor, mas o direito das famílias quer esses sinais objetivos concretos da expectativa de ter realizado ou não a parentalidade ou tê-las realizado como modo de colher provas para algum efeito jurídicos. Não só provas positivas, como nos casos que eu dei, para reconhecimento da parentalidade, porque esse é o nosso tema, mas também poderia ser para efeitos negativos, como alienação parental, abandono afetivo, eventualmente para efeitos positivos, famílias simultâneas, poliafetivos, entre outras complexidades que o tema da afetividade está em voga. Aqui é mais o princípio da multiparentalidade, por assim dizer, é um ápice dessas questões, porque ele quebra com dois paradigmas, né? Aquela fase daquele biologicismo que estava o direito das famílias, se por um lado o direito das famílias durante muito tempo ficou calcado, na verdade, tão somente técnica de filhos legítimos, registrais, passamos depois por uma fase que era uma fase muito da verdade do laudo, né? Filho era aquele que o laudo apresentasse, né? Todos aqueles programas de TV, né? Que davam o laudo do DNA. Nós somos de um tempo de começar a advocacia, queridos, que um laudo custava $2.000, que era algo quase inacessível, né? Que tínhamos que buscar convênios, presunções, enfim. Uma outra época do início desse questionamento, depois exacerbação desse exame, né? Uma certa até banalização, como ele fosse a verdade única, para a gente estar nesse outro modelo atual de crescimento da socioafetividade mais equilibrado também com as questões biológicas, como eu vou tentar demonstrar para vocês aqui nesse caminhar. Contudo, além disso, a multiparentalidade ainda ataca uma outra estrutura, né? Essa estrutura que a gente pode ter paralelismos de pais e mães, né? Que é algo, digamos, inédito, que não é só a biparentalidade entre nós. A base legal estaria tão somente lá no artigo 1593, que dispõe: o parentesco é natural, civil, conforme resulte de consanguinidade ou de outra origem. A gente se pega no ou de outra origem, né, nessa abertura hermenêutica, e aqui tenta construir, especialmente a partir da doutrina e da jurisprudência, a temática da socioafetividade no direito das famílias. Então, primeiro, a questão da afetividade foi tratada
muito próximo de uma noção de posse de estado de filho, né? Nome, tratado e fama de filho, né? É uma primeira fase da tratativa dessas realidades. Contudo, nós fomos transformando o direito das famílias para tratar a temática não tão somente com esses vetores, esses 3 vetores presentes, mas sim identificando exatamente esses sinais objetivos do que é ser pai, do que é ser mãe. É aquela coisa dos cuidados cotidianos, da complexidade do nó e do ninho, não só, né, daquela família idealizada no afeto, mas também na sua complexidade, tratadas na questão da temática. Portanto, para fins didáticos aqui, e não querendo me alongar exageradamente, de modo que a gente possa abrir mais o debate, o diálogo, a gente pode, assim, resumir, para fins didáticos, 3 fases da socioafetividade na nossa jurisprudência nacional. Num primeiro momento, a gente pode dizer que a paternidade socioafetiva não era entendida como reconhecida no universo jurídico. O que deveria prevalecer era a verdade biológica. Eu vou, inclusive, noticiar aqui para vocês um caso verdadeiro, um lead case aqui do Paraná, só para que também ilustre o que nós estamos querendo dizer. Se tratava de uma pessoa que seus pais não podiam ter filho, foram lá e registraram uma criança como se fosse sua. Aquilo que ainda hoje chamam no nosso país de adoção à brasileira, apesar que os militantes pela adoção preferem que a gente chame esses casos de adoção irregular para dar o tom mais adequado da temática. Eles registraram a criança como se sua fosse e assim viveram toda a sua vida. Quando a mãe dessa pessoa faleceu, ele tinha 39 anos de idade, seu pai entra com a negatória de paternidade. Então, inclusive, o processo nem ficou em segredo de justiça, a pessoa tinha 39 anos, acompanhamos aqui no Paraná esse caso. Já bastante antigo, estamos falando do final dos anos 90. Se tratava dessa pessoa, portanto, que dizia, né, esse filho não é meu, faça exame de DNA para comprovar. Se fez exame de DNA em primeira instância e se comprovou aquilo que o pai sabia e que o filho não sabia, que, na verdade, ele foi adotado de modo irregular, inserido nessa família substituta, e o juiz foi o juiz aquele que decodificou o laudo. O exame de DNA diz que não é pai, portanto, o pai não é negatória procedente da paternidade. Qual que era a intenção do pai? Que o filho não herdasse da falecida mãe, que até então o tratou durante toda a sua vida como se filho fosse. Pois bem, no recurso, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná não tinha precedente ainda no nosso país sobre esse assunto. Então, ele usou argumentos que hoje nos parece talvez um tanto rudimentares, né? Hoje avançamos nos argumentos, mas ele usou o brocárdio, que ninguém pode usar a sua torpeza em seu próprio proveito. Se utilizou da temática da ausência da boa-fé objetiva do pai, que faz declarações num sentido. Você foi pai, para a declaração do imposto de renda você se declarou pai, na matrícula da escola, em tal atividade, e agora, nesse momento, para fins de não herança do filho, você declara de modo contrário, né? O princípio do non venire in contrafractum próprio, e outras temáticas, e a doutrina do, então, hoje, ministro professor Fachin, que tinha uma obra publicada, Estabelecimento da Filiação e da Paternidade, que tratava de elementos da posse de estado de filho. Então, foram esses os elementos para essa passagem desse momento onde não se reconhecia o filho afetivo, que a verdade era a verdade do laudo, para uma outra fase que se começou a reconhecer a socioafetividade. Neste caso, se julgou finalmente o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná pela manutenção da paternidade e se disse que então foi socioafetiva. Que provavelmente a atitude do pai estava rompendo esse importante laço, mas a mãe nunca teria tido tal atitude, pelo menos nenhum elemento tivemos para isso, né, presente, e o filho deveria dela herdar.
Então, daí, depois dessa fase, passamos para uma fase de certa exacerbação da socioafetividade, de quando ela estivesse presente, não reconhecer a verdade biológica. Ou seja, aquele filho que foi criado pelo novo marido da mãe e que descobria a sua verdade biológica e queria buscar, conhecer, criar vínculo ou buscar efeitos patrimoniais, se via impedido porque se afirmava: você já tem um pai. O que importa é o pai que ele cria. O seu vínculo de paternidade está reconhecido, ok? E o momento mais recente é um momento que superamos essa necessidade de hierarquia em razão do recurso extraordinário 898-060, né, oriundo de Santa Catarina, que eu acredito que é do conhecimento de todos, que lançou a tese de repercussão geral. A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante, baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios. Então, aqui reside uma importante abertura hermenêutica, quer para a consagração da socioafetividade, quer para a possibilidade da multiparentalidade, como eu vou tentar aqui pontuar para vocês. Mas há uma complexidade. Vocês conhecem o Leiden Case? Vocês têm percepção do caso que deu origem a essa temática? Vamos ver as cabecinhas, todo mundo sabe o caso? Porque, na verdade, o pedido, a importância da linguagem corporal, né? As câmeras fechadas aí nos dificultam. Mas o caso, assim, rapidamente, se tratava de uma jovem que só mais tarde descobriu que seu pai biológico não era aquele, justamente quando aquele que ele criou não estava lhe podendo pagar pensão alimentícia. Sua mãe lhe conta a verdade e ela inicia um pedido de reconhecimento do pai biológico, mas ela tão somente pediu o reconhecimento do pai biológico, desconstituindo o seu pai socioafetivo de criação, que por sua vez veio os autos dizendo que filha dele sempre seria essa pessoa, mas que acha que ela está no direito de buscar a sua possibilidade de reconhecimento do pai biológico para fins de alimentos que ele, naquele momento, não estava conseguindo cumprir. E o pedido foi nesse sentido, né? Que, por vezes procedente ou não, até chegar ao recurso extraordinário, e o recurso extraordinário julgou improcedente o recurso do pai. Portanto, prevaleceria a última decisão de Santa Catarina, que indicou que sim, o pai biológico pode ser demandado para efeitos patrimoniais. Só que a tese de repercussão geral não colocou hierarquia entre as paternidades. A tese de repercussão geral, vou ler novamente para vocês, diz que a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro, no caso da menina, declarada, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com efeitos jurídicos próprios. Ou seja, ela poderia ter pedido para ambos os pais e ter efeito de ambos os pais. No caso concreto, o pedido diz respeito a um deles, inclusive o advogado embargou, no sentido de dizer, e agora? Ela está com dois pais, segundo a tese de repercussão geral, ou ela tem uma paternidade biológica conforme seu pedido, né? Como agora cumprir, né? A última decisão do tribunal ainda é uma questão latente no direito das famílias, nesse caso concreto que deu origem a essa temática, né? Mas nós enfrentamos atualmente as questões do sistema precedencialista no direito das famílias, porque o direito das famílias é, por essência, plural, atento à realidade do caso concreto. Todas essas reflexões do Código de Processo Civil de 2015 vai desdobrar aqui nas questões relativas ao direito das famílias, né? Porque como nós vamos tratar o que é precedente e como nós vamos fazer o distinguish, como nós vamos fazer as distinções dos casos concretos. Vamos ler novamente, vamos botar uma outra hipótese aqui nas nossas mentes. Vamos imaginar
a reprodução humana heteróloga, né? Então, há um doador de material genético. Vamos complexizar um pouco mais, nem foi por médico, foi caseiro. Vamos imaginar que aquele senhor que viaja pelo mundo, vocês devem ter assistido nas reportagens, cuja sua função é doar material genético gratuitamente para aquelas que desejam engravidar, não importa a sua orientação sexual, sua situação de vida. Ele é tão somente, entre aspas, um doador desse material genético para essas pessoas se realizarem na busca dos seus projetos parentais. Vamos imaginar esse caso concreto e voltar a ler a nossa tese de repercussão geral. A paternidade socioafetiva, vamos imaginar que se tratava de uma mulher que vivia com uma outra parceira feminina, só para dar um exemplo também complexo. Declarado ou não no registro, vamos imaginar que a parceira da mãe não declarou no registro a criança, não impede o reconhecimento do vínculo da filiação concomitante biológico? Ou seja, o mero doador de material genético de banco ou de doador espontâneo seria pai para esses fins? A gente pode interpretar a tese de repercussão geral descolada do caso base que lhe deu origem? Nos parece que não, que o direito das famílias precisa deixar bem claro até onde vai o precedente e até onde vai a necessidade de distinguir daquilo que foi o precedente que deu origem à tese de repercussão geral. A mesma coisa seria as adoções irregulares, ou mesmo adoção regular. Se poderia buscar para fins de efeitos correlatos, de parentalidade, o pai biológico, mesmo em adoção, ficaria dentro da literalidade da tese de repercussão geral, numa hermenêutica literal. Mas não me parece coerente com um sistema de precedente que deve ser levado em consideração para o direito das famílias. Porque o caso concreto contém uma estrutura, dois importantes elementos, a ratio decidendi e o obter dictum. O primeiro deles consubstancia nas razões de decidir extraída da fundamentação do dispositivo, do relatório. São, portanto, fundamentos centrais e essenciais de uma decisão. Apenas em relação a eles que há vinculação. Por sua vez, o obter dictum é a fundamentação complementar, lateral, incidental, a principal. E nós temos que, coerentemente, aqui exercer a técnica da distinção, o distingue-se, para a superação do precedente. Em relação ao recurso extraordinário, que aqui nós estamos tratando, o caso subjacente tinha essa conformação que acabamos de lembrar. De nossa ótica, a razão de decidir desse precedente se encontra centrada essencialmente em dois pontos. Primeiro, reside na inexistência a priori de uma paternidade principal e uma de segunda categoria. Não há uma hierarquia entre paternidade biológica e paternidade socioafetiva. Delas surgem, inclusive, efeitos patrimoniais, e não há hierarquia entre elas. Aqui está na ratio decidendi esse argumento, ok? Um segundo argumento diz respeito à recepção da tese da multiparentalidade como possibilidade jurídica, porque fez parte da afirmação de vários ministros nesse sentido. Então, não se tem necessariamente que se eleger um, ou biológico ou socioafetivo, para efeitos jurídicos. Obviamente que temos que estar atento ao pedido, mas não é necessário que seja apenas um pedido. Aqui me parece que nós temos fundamentos de ratio decidendi que trará, digamos assim, efeitos para qualquer universo das ações de direitos de família. Mas esse posicionamento da STF não é para todos os casos onde há dilema entre paternidade biológica e socioafetiva. E o STJ está atento a isso. Então, ele aplica, por vezes, a tese em tela, como no julgamento do agravo interno, 1.622.330 do Rio Grande do Sul, em que uma criança foi registrada e criada como filha do marido da mãe, diferentemente da situação fática enfrentada por STF ao saber quem seria seu pai biológico.
A filha pretendeu o reconhecimento simultâneo dos dois pais. Seu pedido foi rejeitado em primeiro e em segundo grau, gerando sua resignação, e foi dado, portanto, o recurso ao STJ. Conseguiram, né, furar a súmula 7 e conseguir ser atendido, né, no pleito do mérito no STJ. Para os advogados é motivo de comemorar no escritório, pede empadinha, uns escritórios têm uísque, outros pedem empadinha, e etc e tal, quando a gente atinge o cumprimento dos requisitos para o recurso especial. Em sua decisão monocrática, o Vilas Boas, Cueva, reformou o entendimento do Tribunal do Rio Grande do Sul para reconhecer a situação de pluriparentalidade em face da decisão. O pai biológico interpôs o aludido agravo interno, alegando que não seria possível a aplicação da tese de repercussão geral para o seu caso, por ser imprescindível manter apenas o vínculo registrado do pai socioafetivo. Só que a terceira turma, para ele, negou esse recurso, ou seja, um caso semelhante ao precedente do STF. Observa que o STJ se mantém atento à construção dos fundamentos ao tomar a pluriparentalidade como exceção e examinar cautelosamente os elementos fáticos que conduzem a tal conclusão. Por exemplo, no julgamento do recurso especial 1.674.849 da relatoria do ministro Benise, também da terceira turma, notou-se que seria inviável a simultaneidade de paternidade socioafetiva e biológica, pois os autos demonstraram que o pai biológico não manifestava qualquer interesse na criação da filha, enquanto o pai socioafetivo assistia material e efetivamente. A corte julgadora ressalvou o direito da criança a buscar a verdade biológica depois de atingida a maioridade, como corolário do princípio do seu melhor interesse. Aqui ficaram mais atentos com a idade da criança, que mais importante do que a parentalidade plurima é estar reconhecida a parentalidade de quem realmente está apto a criá-la. Né? Fizeram um distingue, ao meu ver, necessário para a temática. Por outro lado, o mesmo relator, com base na tese de repercussão geral 622, acolheu o pleito do pai biológico que desejava reconhecer a paternidade paralela da criança no recurso especial 1.548.187 de São Paulo. Ou seja, o mesmo ministro, por fatos diversos, conclui de outro modo. Temos que lembrar que o provimento 63, entre outras providências, permitiu o reconhecimento voluntário e a averbação da paternidade e da maternidade socioafetiva no livro A e encaminhamento para a certidão de nascimento no próprio cartório, né? Aquele reconhecimento cartorial da filiação socioafetiva. Mas logo veio o segundo provimento, o 83, que promoveu ajustes nesse reconhecimento, dizendo que só será autorizada a partir de uma criança de reconhecimento da socioafetividade de uma criança acima de 12 anos. Aqui a preocupação foi que se registrasse como sua criança que não era. E, portanto, nesse sentido, com receio que a socioafetividade fosse um modo de abertura, novo modo de abertura para adoção irregular no Brasil, se fez esse ajuste para 12 anos. Sinceramente, quem trabalha com o tema das adoções sabe que uma criança, a partir dos 5 anos, já começa a entrar numa categoria que os pesquisadores chamam de inadotáveis, né? Estamos lá tentando as buscas ativas da adoção, aplicativos. Tem um juiz aqui do Paraná que criou um aplicativo chamado A.Dot, que os pais habilitados podem se cadastrar nesse aplicativo e ter imagens, fotos, saber da criança, estabelecer pequenas comunicações, tentando estreitar os laços entre aqueles que pretendem adotar e aquelas crianças que estão crescendo no abrigo. Né? 12 anos é um completo exagero. Se alguém está querendo usar da socioafetividade para trazer uma criança irregularmente para o seu lar, seria uma criança de muito menor idade, não essa, e, portanto, tem um viés crítico de tamanha, né, de um sarrafo tão alto, uma idade dessas, o que dificulta o acesso
para as pessoas de baixa classe social, há um reconhecimento da verdade socioafetiva, né? Daquela mãe que nunca teve o pai do seu filho reconhecido e tem um novo marido há anos, etc. Pessoal, acho que aconteceu algum problema lá com a conexão de Ana, ela caiu. Não, vejo aqui, deixa eu ver se ela retorna para a gente continuar, mas até o presente momento nada. Eu vou ver aqui se tem algum retorno dela. Entrou Ela está entrando agora. Agora. Voltou! Eu acho que a tecnologia percebeu que eu estava no final, resolveu me dar um incentivo para eu concluir rapidamente. Meus queridos, mas com essa régua final aqui no aspecto da socioafetividade diretamente em cartório, eu acho que fica um bom conteúdo para, a partir daqui, a gente poder seguir os debates e nessa complexidade, né? O que nos faz sentir família, né? Que ponto delicado que o direito atua. E com isso concluo, devolvo a palavra para o professor Leandro e estou aqui disposta ao debate, torcendo para que a grande tempestade que assola a minha cidade não nos cause mais prejuízos. Ana, muitíssimo obrigado, foi ótimo. Aqui fiz todas as minhas anotações, tenho as minhas perguntas aqui e, antes de prosseguir, relato o meu sempre gelo na espinha quando você e o professor Gustavo fazem a mesma afirmação, que eu sou o sucessor do professor Orlando Gomes. Isso é de uma maldade que não tem tamanho. Dá um gelo, você fala assim, gente do céu, o que eu estou fazendo aqui? Mas tudo bem, como eu sempre brinco contigo, eu aceito o desafio. Ana faz uma apresentação muito interessante aqui e repasso já de plano para o professor Técio. Por favor, Técio, está contigo, meu irmão. Primeiro é dizer que é um prazer conhecer, mesmo que virtualmente, a professora Ana Carla. Tenho muitos amigos aí da UFPR, professor Rodrigo Xavier Leonardo, professor Gediel, já estive aí, uma faculdade de belas colunas, pô, sensacional, bati a tradicional foto, que é até difícil de enquadrar o prédio. Leandro está dizendo que também. E eu ratifico, professora, também a Leandro como sucessor legítimo demais de Orlando Gomes. Saudar aí também os amigos que não assistem. Estou vendo aqui a Andresa, que fazia tempo que eu não via, minha futura tirocinista Lise Borges, professor Felipe Ventin. Eu concordo em tudo, professora, com o que a senhora disse aí também. Eu tenho militado muito nessa área de sucessões e família, e nessa parte do provimento em si, falar uma curiosidade, o professor Leandro até sabe, um amigo muito próximo meu se beneficiou exatamente daquele pequeno período de vigência do provimento original. Com a filha de 1 ano e meio, eu falei para ele que não era necessário mentir, dizendo que era o pai biológico, que a menina não tinha nenhum pai no registro. Ele começou uma relação com a mãe da menina logo depois do nascimento e pôde se beneficiar com isso. Quantos brasileiros não poderiam se beneficiar com isso se não tivesse tido aquela infeliz troca? Depois, no provimento seguinte, concordo completamente com a crítica. Agora, como o professor Leandro me instruiu, que era para fazer algumas perguntas difíceis, vamos falar de um caso difícil, que é o caso que eu acho que a maioria conhece aqui, das joalherias H. Stern. Então, Hans Stern foi um imigrante alemão que descobriu o valor das pedras brasileiras, fez fortuna, tinha alguns filhos, foi casado, e quando ele morreu, uma senhora de sociedade, não era nem uma senhora pobre, nada, uma senhora de sociedade que havia sido por toda a vida mãe, quer dizer, que foi mãe de dois meninos que na época tinham uns 30 e poucos anos, e cujo marido anterior era um dentista. E, inclusive, um desses, na época, homens de 30 anos, um deles era dentista, tinha sucedido o pai, tinha tudo.
E ao aparecer a notícias nos telejornais que a Hans Stern teria morrido, ela avisou aos filhos que, olha, meus filhos, vocês não são filhos do seu falecido pai, o pai também já tinha morrido. Vocês, na verdade, são filhos de Hans Stern, esse aí que vocês venham passar no shopping, nas joalherias. E aí foi um caso bem antigo já, de reconhecimento da paternidade socioafetiva, se ela ia ter preferência, se não ia ter preferência, para reconhecer a filiação biológica de H. Stern. Então, um caso de reconhecimento post-mortem de filiação biológica, num caso claro em que eles tiveram, durante a vida toda desse pai socioafetivo, um pai efetivo, que inclusive transmitiu profissão, etc. e tal, para eles. E aí foi um caso em que, em todas as instâncias, foi negado, mas foi bem antes da repercussão geral 622. Então, como um caso fácil, como o professor Leandro pediu aqui, eu pergunto, professor, a sua opinião sobre esse caso no atual contexto da repercussão geral 622, que é o caso do reconhecimento post-mortem da filiação biológica, quando não havia nenhum vínculo de socioafetividade. Até pensando, né, na divergência do professor Fachin, no julgamento do tema 622, que naquele caso específico ele reconhecia a filiação socioafetiva tendo precedência sobre a biológica. Agradeço. Ana, o nome disso é trairagem, porque eu não fiz essa solicitação, mas eu agradeço a pergunta, porque foi do jeito que eu adorei, tá? Mas eu não faria uma maldade dessa premeditada contigo, tá? Eu não sei se usa essa expressão em Salvador ou em Curitiba, mas o nome disso é traíra. Mas tá tudo certo. Por favor, Ana. Tá ótimo. Estamos aí para qualquer bate-bola. Professor Tess, agradeço a colocação desse caso que mexe com o imaginário das mulheres, né? Falar em H. Stern sempre mexe um pouco com o nosso imaginário. E esse caso, ele correu, né, se a gente pode dizer, em segredo de justiça, mas muito se colhe dele. Então, o que eu vou falar aqui é aquele nível muito erudito da futrica, né? Não, nós não temos, assim, eu nunca vi os autos e nenhuma citação séria desse caso concreto. Mas eu sei com elementos levemente diferentes do que o professor Técio nos coloca agora, né? Até onde eu saiba, que são, né, desses lugares muito eruditos, né, de conhecimento, de coisas sociais, enfim, de jornais e tal, que, na verdade, a mãe conta para um dos filhos que provavelmente o seu irmão era filho do H. Stern, a mãe já não morava no Brasil. Esse irmão achou muito estranho o assunto da mãe, mas achou que deveria representar o seu irmão, depois desconfiou que ele mesmo era, e no fim os dois eram. Também, segundo esse relato que eu tenho desse caso, fizeram um acordo, teve 2 julgamentos improcedentes, mas depois acordaram. Então, de certo modo, eu digo que nesse caso há um reconhecimento de efeitos da filiação socioafetiva, mesmo tendo um reconhecimento do pai biológico, mesmo tendo o reconhecimento da sociedade, da realidade biológica, mesmo tendo a registral plena, exercida, os filhos maiores e capazes, etc. A tendência toda do STJ é nesse sentido, professor Técio, de vários outros casos onde o pai mesmo falecido já se herdou do pai registral, se deixa buscar o pai biológico no sentido do reconhecimento. E aqui é bastante polêmico, como o professor Técio pontuou, inclusive o professor Fachin, que foi meu orientador, nestes casos diria que a verdade é a socioafetiva, mas não é minha opinião. Se vocês me permitem, eu acredito que um filho, para diversos efeitos, inclusive esse sim puramente patrimonial, tem direito do reconhecimento e dos seus efeitos para o pai biológico. Por assim dizer, ele não aquele princípio da neutralidade e da inocência da filiação. Na verdade, o seu destino, a sua história, pouco tem a ver com as suas opções e escolhas. Lhe foi ocultado, não lhe oportunizaram um contato com o pai vivo,
que talvez fosse da mesma curiosidade. A Carla Bruni também, por esses lugares eruditos de conhecimento nosso, ela é filha de um industrial brasileiro, né? Só ficou sabendo depois de primeira dama, que a mãe no final da sua vida lhe conta que o pai dela, e ela sempre diz, olha, a verdade, ela tem uma força, a verdade, ela tem, não me fez, foi algo estrutural, mas a verdade tem uma força. Eu, sinceramente, sou daquelas que acredita que se o filho se sente portador desse direito e quiser buscar, eu sou favorável a um reconhecimento como este que você me apresenta, que são ações que são talvez puramente com um desejo patrimonial, que não há de esteio uma real intenção de criar socioafetividade, que seria o ponto de vista ideal. Contudo, eu sou favorável, porém polêmico. Vários amigos meus são contrários, pessoas que eu tenho afinidades em outras, né, em outros argumentos, aqui gostariam de descartar aquilo que seria busca meramente patrimonial. Eles acham paradoxal com esse contexto do direito das famílias contemporâneo, que valoriza a socioafetividade, é que não me parece paradoxal. Me parece que os filhos são colocados numa encruzilhada de vida e de relações sem ter optado por essa complexidade. E a realidade da vida deles é essa. Eu tenho um pai biológico dono da Gaster, ou que foi dono da Gaster, né? Sorte biológica minha, por assim dizer. E eu acho curioso como aqui chama tanta atenção da comunidade jurídica, que só seria por trás, né? Que como um filho pode herdar de 3 pessoas só para fins patrimoniais, e não causa o mesmo dissabor nas pessoas o fato de nós termos quase 30% das filiações brasileiras monoparentais, de crianças que só estão herdando de um e que não se faz, né? Se tem algum trabalho importante do CNJ, etc., mas em doutrina não se tem a mesma indignação com as famílias monoparentais do que as pluriparentais, né? Sinceramente, professor Tess, digo aqui de pronto algo que é muito polêmico, que eu sou favorável a que receba da Gaster. Interessante. Eu sou da linha mais realmente do professor Fachin, no sentido de que naquele caso do 622 também reconheceria ali a socioafetiva, tendo preferência. E aí mas a o que tese de repercussão geral me parece que agora dirá que pode os dois, sim, né? Para sim. como ele. E aí o que eu queria saber também, aí outra pergunta polêmica é o seguinte: a tese de repercussão geral, ela fixou o entendimento de que a filiação socioafetiva ela não impede o reconhecimento da filiação biológica. Mas não há nenhum detalhamento nessa tese fixada pelo STF se ela obriga, em todos os casos que as pessoas pleitearem, a filiação biológica ser reconhecida em concomitância. E se a gente deve apartar completamente da filiação biológica a análise de uma mínima socioafetividade ou o que seja. Eu queria saber sua opinião sobre isso. A tese, ela tornou necessário que toda vez que, por exemplo, tiver o velho laudo do DNA positivo e a pessoa tiver pleiteado e já tenha um pai biológico, um pai socioafetivo de 40 anos de filiação, e aos 40 e poucos ela pleiteia isso. A tese torna obrigatória ou existem outros elementos que poderiam ser ponderados no caso concreto? Aí estendo a pergunta também para o professor Leandro, que isso já foi motivo de nossas conversas. Posso começar ou o professor Leandro prefere começar? Ana, pergunta difícil só você responde, pergunta fácil sou eu que respondo. Essas dessa fonte de pesquisa que você indicou aí, Revista Caras, Tititi, essas eu posso até tentar responder. As outras que são um pouco mais jurídicas, eu deixo para você. Tá? Imagina. Professor Tess, aqui está um X da questão, né? Se você me permite, eu trago até outras. Vamos... Assim, aquelas assim que ao invés de responder e descomplexizar, eu trago mais complexidades. Aqui vou te dizer um dilema, por exemplo. Um determinado pai registral que se achava pai de uma criança, porque na época namorava com a mãe, então logo a criança nasce, logo começa a desconfiar se é pai ou não, leva
leva num exame, faz No exame laboratório. no laboratório, não é o pai biológico, e aí resolve, né, quer resolver negar essa paternidade que ainda não se firmou socioafetiva. Né? Para ele negar essa paternidade, deveria necessariamente apontar o suposto pai biológico, ou pelo menos que a mãe apontasse, ou essa complexidade, ou no seu caso, após 40 anos de convivência, um outro reconhecimento, poderia ter um chamamento ao processo, teria terceiro interveniente, teremos assim uma complexidade que ainda está para ser construída com relação a essa temática. Então, no caso concreto que o professor me apresenta, como se trata de pessoa maior e capaz, não é aquele caso que eu noticiei aqui do STJ, que acharam por bem manter a sua afetividade e oportunizar aos 18 qual é o real interesse do filho. Mas eu acho que, num caso como por ti pontuado, me parece que a pessoa maior e capaz, sim, pode ter a sua filiação biológica reconhecida. É justamente esse direito que a tese de repercussão geral quis garantir, tanto o reconhecimento como os efeitos correlatos. Eu acho que aqui está no cerne do precedente da tese de repercussão geral. Então, teria se formado um direito potestativo de reconhecimento dessa filiação biológica nesses casos. A partir do interesse do filho. Eu acho que Sim, não poderia ser imposto... O potestativo do filho, perfeito. Não poderia ser imposto do pai biológico para o filho. Sim, que é uma distinção importante. Me parece que, né, eu tendo a seguir essa linha, mas obviamente que a complexidade dos casos que me vão surgindo me faz estar sempre revisitando essa temática. Sim. Recentemente, aqui no Tribunal de Justiça do Paraná, se discutiu um caso com essa complexidade. Se tratava de uma menina que foi adotada. O seu pai biológico abriu mão do poder familiar e ela foi adotada pelo novo marido da mãe, naqueles estudos sociais que disseram que ela foi escutada, uma criança de então 3 anos de idade. Ela, ao completar 18 anos, sua primeira atitude foi entrar com a negatória da paternidade daquele que foi tido como seu pai adotivo e dizendo, eu só quero um registro que me diga a minha verdade. Eu, na verdade, não tenho pai. Nem aquele biológico que abriu mão do meu poder familiar, nem esse, que para eles criarem a família bonita, Margarina, acharam por bem que tinham que ser meu pai também, mas, na verdade, não tenho sentimento nenhum de pai e essa minha escuta não tem valor jurídico nenhum. Aqui, neste caso, se discutiu se seria necessário trazer o processo pai biológico e se aqui não seria aplicável a tese de repercussão geral, o que foi afastado, né? Diz que o precedente aqui não se aplicaria. Contudo, julgaram o pedido dela improcedente porque a adoção é irrevogável. Aí, Ana, nesse mesmo contexto, eu faço uma outra pergunta, que eu não vou responder nada, eu vou só perguntar aqui, essa é a minha função hoje. Criar dúvidas. E ela pode se arrepender desse pleito dela? Ela fez esse pedido com 18 anos. Com 40 anos, ela fala assim, não, na verdade eu quero ter um pai, porque eu quero receber a herança, ou porque eu quero ter um pai. Enfim, o motivo nesse caso não necessariamente é o mais relevante. Ela pode reconstituir o que ela desconstituiu nessa sentença com 18 anos? Não me parece com base só nos únicos fatos, a não ser que após aqueles fatos, eles criaram uma verdade socioafetiva nova. Né? Talvez aqui em razão de outros elementos. Concordo 100%. É que a vida é muito mutante, né? A vida é muito... Mas eu sou favorável aos efeitos que eu comecei a abordar nesse caso concreto, eu sou favorável aos efeitos negativos da socioafetividade também, tema pouco explorado pela doutrina. Eu acho que, do mesmo modo que ele é criador de vínculo, ele também, a ausência dele poderia ser motivo para que, entre aspas, tivéssemos um divórcio paterno-filial, materno-filial. Mas aqui, obviamente, que eu estou fazendo concessões com as palavras, só para ficar claro o que eu estou querendo
afirmar, mas dado níveis graves, né? Nós estamos falando de situações graves. Eu já enfrentei na minha prática, né, da advocacia, 2 assuntos graves esses ligados à adoção. As pessoas nunca criaram o vínculo com um desses genitores e levarão o resto da vida esse nome, esse fardo. É um eterno incômodo para aquele que não se sente nem um pouco pertencente com aquilo que foi a escolha dos seus pais biológicos, um abrir mão do poder familiar, a mãe querer que o seu novo marido criasse, e é um fardo muito grande para essas pessoas que eu acho que mereceria um acolhimento guardado, considerações criteriosas, né? Eu acho que mais criteriosas, inclusive, do que para inserir efeitos para excluir efeitos, mas acho sim que seria importante. E, assim, só para pontuar também com outra complexidade, né, que enfrentamos. Também nós temos pais, essa separação do que é o biológico e socioafetivo, eu lembrei, por causa da resposta do professor Leandro, a não ser que crie outras socioafetividades. De um caso concreto que eu atuo, eu sou militante dos direitos LGBTI, né, professor Leandro, nós temos essa... há muito tempo, antes mesmo desses assuntos estarem tão em voga, e, portanto, lá nos final dos anos 90, início dos anos 2000, nós já fazíamos procurações, abrimos pessoa jurídica, testamento, enfim, várias questões para tutelar parcerias, e conheci nessa ocasião pessoas que me procuravam em razão da tese para que eu tentasse solucionar, que tinham receio dos seus parentes se alguém falecesse. E essas parceiras que, então, eu fiz essas questões, né, testamento, procuração, criei pessoa jurídica, tudo mais, essas parceiras depois me relatam, encontrei-as em evento, uma delas é jurista, encontrei-as pela vida fora, congresso afora, e delas me relataram, olha, nós encomendamos um filho, material genético, compra nesses sites, né? Vocês já tiveram experiência? Se tiverem a curiosidade, entram lá no Criobank. Vocês entram lá, vê quanto custa o material genético, teste de QI, foto, o que gosta, cartão de crédito, clínicas conveniadas onde entregam o material genético pelo mundo. Elas encomendaram o filho desse modo. O filho hoje faz todos esses programas de TV, fala de modo muito articulado, não foi publicidade enganosa. O menino é lindo, o gen era maravilhoso, né? O gen tinha uma qualidade incrível, não tivemos problemas de consumidor, etc. Mas o que eu gostaria de tratar aqui sobre isso, que ele começou a ter curiosidade sobre seus irmãos biológicos. E ele entrou nessas associações, essas buscas pelo pai biológico, e encontrou vários meios irmãos biológicos do mesmo doador do material genético dele, muitos americanos, né, a maior parte americanos, e eles têm encontros anuais né, desse material, de filhos daquele material genético, por assim dizer, né? E ele joga online, ele já foi 2 vezes nesses encontros, não vai em todos, porque enfim, mora aqui, e joga online, né? Tá com inglês fluente para poder falar com os irmãos. Por que de tudo isso? Porque, de modo geral, a gente fala que reprodução humana assistida heteróloga não poderia estar segundo a tese de repercussão geral. Mas aqui eu estou falando puramente genético. Esses meios irmãos agora, de certo modo, eles estão estabelecendo socioafetividades entre eles. Eu tive a oportunidade de conversar com o garoto, que é uma graça, e eu falei, e aí, você sente como? Que esses meninos são teus irmãos? Ah, irmão não. Mas você acha que eles são como, então? Só mais amigos? Não. Eu acho que eles são tipo primos. Para o sentimento dele, é algo entre, né? É algo de parentesco. Nesse momento, talvez eles se estreitem, eles são, de modo geral, quase todos um filho, né? Então, eles também têm aquele sentimento de pouca convivência, poucos familiares, e eles têm muito interesse entre eles. E nessa associação tem pessoas que se vincularam com seus próprios pais, nesse caso foi entre irmãos. O pai se nega a participar, a encontrá-los. Então, talvez essas fronteiras do que é puramente biológico, o que é puramente socioafetivo, também é mutante. É isso que eu queria pontuar com essa história tão longa, me desculpe. Não, Ana, foi incrível, é exatamente isso. Essa questão da reprodução assistida, eu acho que isso vai gerar muita discussão para a gente ainda mais adiante.
como o Técio está fazendo pergunta difícil, eu tenho uma aqui que eu quero colocar para a gente poder dialogar um pouco. Eu posso pensar na possibilidade de um parentesco socioafetivo entre irmãos, mas sem a presença de um ascendente comum de qualquer natureza? Naquela situação em que os sujeitos eles simplesmente se consideram como irmãos por um critério de amizade muito forte. Porque a minha grande preocupação nesses contextos vai ser sempre a consequência. Ou seja, né, e voltando a um tema que a gente tratou aqui em alguns momentos atrás, a ponto de ter direito sucessório? Porque essa eu acho que vai ser o grande problema. Eu tenho um amigo que é muito meu amigo, é mais amigo do que os outros amigos, é mais amigo do que o meu irmão. Não tenho nenhum ascendente comum, não tenho nenhuma relação de filiação próxima, nada. Mas eu tenho como meu irmão. Sim, na minha opinião, professor Leandro, eu vou dar alguns casos da vida como ela é, mas acredito que tem critério. Também vou mencionar uma legislação. Vamos lá. Um caso concreto, vou começar por ele. Se tratava de um senhor que não teve filhos e a sua esposa tinha duas grandes amigas e conviviam muito juntos. A esposa desse senhor falece, essas senhoras começam a dar um apoio a esse senhor, que viúvo e cheio de mania, tinha dificuldade com as ajudantes e tudo mais. Conforme eles foram ficando mais velhos e mais dependentes uns dos outros, foram morar conjuntamente, né? Foram morar juntos nessa solidariedade, nesse apoio mútuo. Amigos, não estamos falando de poliafetividade, tá? Não estamos lá no documentário, lá que nos faz refletir outras questões. Aqui se trata de senhores com apoio mútuo. Neste caso concreto, esse senhor procurou um advogado para que fizesse testamento atribuindo a elas como herdeira dele integral, porque ele não tinha nem descendentes nem ascendentes. E, portanto, só que entre ele procurar o advogado e voltar com a documentação, em menos de uma semana ele faleceu. Aí o advogado, muito comovido com a situação, entrou com o pedido de reconhecimento de irmandade socioafetiva. Perdeu em primeira instância, ganhou por maioria, como a história, ganhou em primeira instância, perdeu por maioria em segunda, e quando estava em sede de recurso especial, fizeram um acordo. Este caso concreto. Esse é um. Vou te falar um outro caso concreto. Nessas horas é a hora que a gente tem um pouco de ódio dos acordos, né? A gente entende a parte né, o interesse das partes, mas assim, a gente, né, acadêmica apenas, a gente tem um pouquinho de ódio, mas tudo bem. Eram sobrinhos netos do falecido litígio com as senhoras que eram os sobrinhos netos que nunca tinham visto mais, assim, há 30 anos. Né, esse era o caso concreto. Aí o outro caso do Rio Grande do Sul se tratava, aqui talvez não tão próximo à tua pergunta, professor Leandro, mas se tratava de um senhor, pequeno produtor rural, que morava o seu irmão e sua cunhada no mesmo terreno para fazer essa produção agrícola de subsistência, pessoas muito simples. Falece o irmão, o cunhado deixou a cunhada morar no terreno, porque, enfim, necessidades prementes. Ele foi ficando muito idoso, precisando de cuidados dela, e todos muito fraquinhos para conseguir produzir, né, da terra. Então, viviam da aposentadoria dele, modesta, lá de um salário mínimo, era como sobreviviam esses dois. Ela foi morar na casa dele, banho, alimentação, fralda, enfim, todas aquelas questões do alvorecer da vida, que a gente espera que o nosso tenha alguém com esse carinho ao nosso lado. Pois bem, quando do falecimento dela, entraram com pedido de reconhecimento de união estável entre os dois, que não tinha finalidade sexual, não tinha família para esse fim, né? Mas se esse ato de cuidado não for família, professor Leandro, o que é? Será, né? Quando a desgraça da vida te abate de modo mais gritante e você tem aonde se apoiar, né? Nos parece que aqui há um elemento de solidariedade, né? Ainda que não aqueles outros critérios que deveriam levar em consideração. Então, destaquei aqui a solidariedade para ir na lei da Catalunha e no Pax francês, que é o Pacto de Solidariedade. Uniões estáveis heterossexuais, homossexuais
ou você pode escolher alguém que você quer pactuar a sua solidariedade nessas legislações. E aqui que eu acho que deveríamos crescer, evoluir o direito das famílias brasileiras, que a gente pudesse ter alguém que a gente pudesse dizer, essa é a minha família, é aquela família que a gente escolhe, não aquela família dos laços biológicos. Essa é a minha opinião. Eu participei de uma tese há pouco tempo que um candidato dizia que defendia que critério para excluir da sucessão hereditária legítima seria a ausência de socioafetividade e abandono da pessoa idosa e possibilidade de acrescer, de ser considerado, segundo ele, um parente biológico. Ele defende, mas ele defende uma proposta legislativa, né? Então, são ideias nesse sentido, mas me parece, sim, que existe irmandade. Por fim, me lembrei de um caso também que me tocou muito. Se tratava de meninas abrigadas, eu faço trabalho voluntário em abrigo, e uma estava para completar 18 anos e a outra já tinha 16, e elas se sentiam irmãs, porque foram criadas juntas no abrigo, apesar de não ter nenhum parentesco. E uma estava para sair, elas desejavam emancipar a segunda e ambas poderem sair juntas e serem reconhecidas irmãs. E elas nos diziam, doutora, se isso não é irmã, nos faltou tudo. Nos faltou uma casa, nos faltou uma família, nos faltou... Não é possível que isso não seja nada, né? Não é possível. Então, me parece, professor Leandro, que a irmandade socioafetiva clama por reconhecimento. Eu fiz essa pergunta, Ana, por uma razão muito simples, que a mim gera um certo incômodo. A gente vê na sociedade uma grande dificuldade, em linhas gerais, é claro, de se reconhecer alguns tipos de socioafetividade, né? Existe um certo preconceito, uma certa refração a algumas composições dessa natureza, né? E muitas vezes a gente vê, por outro lado, sempre uma indignação quando, por exemplo, em aula a gente fala que, de início, o filho de um sujeito que se relaciona com a filha da outra pessoa com quem o pai se casou, que eles não são parentes e que a relação entre eles seria possível. E aí as pessoas em aula, como assim? O filho do primeiro casamento de um com o filho do primeiro casamento do outro podem se relacionar? Eles não são irmãos? Não. Biologicamente? Não. Mas a gente tem toda essa discussão da socioafetividade que pode entrar nesse contexto, né? Aqui nós estamos frente a um outro dilema que também já foi objeto das minhas preocupações, professor Leandro, são os impedimentos, né? Isso. Primeiro, impedimento matrimonial para casamento mesmo, que a expressão parece se resumir aos filhos biológicos e padrastos e madrastas, mas temos se a união estável estaria sob o jugo dos mesmos impedimentos. Esta é uma questão. Aqui, professor Leandro, eu sou adepta daquela teoria que a gente tem que ver onde estão as vulnerabilidades. Né? Por vezes se trata de um fato concreto que irmãos que foram criados socioafetivamente viveram em união estável. E se nós não reconhecemos essa realidade da vida, quais os oferentes concretos para aumentar a vulnerabilidade daquele que já foi vulnerável? Porque já foi, por assim dizer, uma relação incestuosa socioafetiva. E, por vezes, nós desabrigarmos do jurídico, dizer, bom, não fechou os requisitos e, portanto, não merece reconhecimento, é tornar o vulnerável mais vulnerável. A mesma discussão de casamentos de menores de idade ou de união estável de menores de idade. Né? Uma coisa é ter políticas públicas que não se incentive, que não se busque, né, como algo almejado esses relacionamentos, mas muitos relacionamentos de menores de idade se dão porque saem para evitar lares abusivos, se sai para evitar de violências maiores, e isso é um dado da realidade concreta do nosso país que não pode estar escondido da hermenêutica adequada para a temática. Eu acho que nós temos que fazer uma hermenêutica à luz das vulnerabilidades que pode estar presente. Isso por um lado. Por outro lado, até aquele programa Totem Tabu, outro programa erudito, né, Tabu, acho que é só Tabu, de um programa de TV, inclusive foi um aluno que me mostrou uma realidade de irmãos biológicos que se casaram entre si sem saberem que eram irmãos biológicos, porque uma delas era filha não reconhecida de um pai, né?
E, portanto, quando eles descobriram, como já tinham 2 filhos, como aquilo foi um dilema para eles, primeiro eles preferiram não saber, daí quando finalmente o casal entre crises vão saber, e quando vão saber... Pois bem, o fato é que tem filhos, formaram um determinado patrimônio, nós temos uma determinada realidade que me parece que urge por respostas. O que a gente diria? Que não deve os filhos ter esse nome na sua certidão, que não cabe a eles alimentos, que não tem como partilhar bens. Então, se impõe a dissolução desse casamento, por exemplo? Sim, que se impõe a eles nós, o Estado ou nós, de algo que a vida concreta, e aqui não podemos dizer que alguém infringiu a lei, que alguém cometeu, né? Porque não tinham conhecimento na época dos fatos, são vítimas também daquilo, das opções dos pais, das responsabilidades, etc. Então, são complexidades, professor Leandro, que eu gosto de dar resposta à luz dessa categoria, quem é o mais vulnerável, quais seriam os danos maiores, e não de uma mera técnica de teoria não tão somente pontiniana, mas também com uma hermenêutica valorativa adequada. Eu acho que esse contexto com o qual a gente está trabalhando, ele exige uma atenção muito casuística, né? A gente vai ter que analisar a situação. Pode parecer uma resposta evasiva, né? Mas nesse caso não tem como. Você vai ter que analisar no caso concreto qual é a real situação para que a gente possa efetivamente ter um caminho que não aprofunde as vulnerabilidades. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Professor Técio, o senhor tem mais alguma consideração? Senão eu vou passar aqui as perguntas que eventualmente foram encaminhadas aqui pelo chat, eu vi passando alguma coisa, ou se mais alguém quiser se manifestar. E, só para constar, Ana, eu acho que você também passou por isso, né? Eu sou da época que a gente esperava o resultado do exame de HLA, para saber a tipagem sanguínea, para definir a probabilidade se poderia ou não ser o pai. Né? Os presentes aqui, na sua grande maioria, no máximo ouviram falar. Eu assinei esse processo aí. Nesse aí a gente esperava lá, e aí você reclamava do exame de HLA, que ele não era o suficientemente claro, que não tinha uma certeza. Por tudo isso nós passamos. Mas é só porque a gente conhece um pouco mais, não tem nenhuma outra informação. É só uma experiência um pouco maior, nada além. Mas diga lá, Técio, mais alguma consideração, cara, por favor? Não, só agradecer mesmo aí a professora, concordo com as posições também, posições corajosas, posições consentâneas ao nosso tempo. Tenho conversado muito sobre esses assuntos também com o professor Leandro, e a gente tem várias discordâncias, mas que tornam a vida interessante. Então, passa a palavra a ele de novo aí para conduzir os assuntos. Bom, obrigado, cara. Mas é exatamente porque a gente discorda que a gente se dá tão bem, exatamente porque a gente vai conseguindo construir. E lembro também que eu e Ana já estivemos numa sessão, acho que na 8ª jornada, lá em Brasília, de Direito Civil, em que acho que éramos eu, ela e mais uma ou duas outras vítimas apanhando dos conservadores plenos. Foi sensacional. A gente olhava para o lado e falava assim, como assim? E a gente estava ali. Né? Aquele dia foi um dia sensacional. Muitas lutas e resistências, e parece que não teremos sossego tão cedo. Não, eu faço grupo de pesquisa para isso, Ana, para tentar arrumar mais gente para brigar do meu lado, porque assim, brigar ao lado de 2 ou 3 só nem sempre é tão fácil, né? E esse dia foi muito interessante exatamente porque a gente estava o grupo de estudo era um grupo de estudo de teoria geral do direito civil. E tinha 2 ou 3 lá um pouco mais, vou usar a expressão antiga, para frentex, querendo coisas um pouco mais encaminhadas para essa perspectiva futura. Nossa, as pessoas olhavam para a gente como se fôssemos, assim, pessoas fora do planeta. Mas tudo bem, a gente segue estavam tentando passar de modo sorrateiro, ali, para o senhor Leandro se recorda, impedimentos de algumas conquistas que nós já tínhamos e acharam que a gente não estava percebendo. E depois na plenária também, foi um trabalho de guerrilha, foi sensacional. Ana, deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui, um pouco longa, da Amanda. Eu vou tentar ler tudo aqui, se a Amanda quiser se manifestar também, fique à vontade, tá, Amanda? Mas o que ela diz é o seguinte, ela me parabeniza
e diz o seguinte, que existiu um julgamento do Tribunal Europeu de Direitos Humanos sobre o tema da gestação em substituição, sem qualquer vínculo biológico, caso Paradiso e Campanelli contra a Itália, em que depois de todo o julgamento a Corte decidiu que a criança fosse destituída do poder familiar, causando a separação da criança com os pais, alegando que não havia violação da vida familiar. 5 julgadores votaram, afirmando que houve convívio entre a criança e os supostos pais. Gostaria de saber a opinião da senhora sobre o caso, em relação à filiação socioafetiva, se existe ou não. Ela complementa que, salvo engano, a criança ficou poucos meses com os supostos pais. Não sei se ficou claro, Ana, a minha leitura, mas vamos lá. Senão a gente pede mais uma vez. Não ficou tão claro o caso para mim, não conheço o caso concreto, mas temos esses dilemas, sim, professor Leandro, como eu comentei contigo, aquele caso semelhante que eu enfrentei quando me pergunta, doutora, mas quem é o pai da criança? Só quero que a senhora me diga. Só isso, né? Só isso, né? Aquele que casou com a mãe, registrou e conviveu 5 meses, 1 mês, 10 meses, 1 ano, ou vários anos, mas só soube depois. Como dizer exatamente naquela fase, né, de uma certa socioafetividade, se há ou não esse vínculo reconhecido, isso por um lado. Outro lado, eu acho que nós temos que avaliar a prospecção também. Quem planejou ser pai e mãe? Né? Quem deseja desenvolver esse vínculo aqui tem bastante importância, quem vai exercer, né? Quem está apto e desejando exercer esses vínculos. Eu posso também problematizar de um outro modo, que eu fui consultada esses dias, uma colega pedindo apoio. Se tratar de um caso de pais que são divorciados e uma criança está com determinado tratamento de saúde de doença rara, que provavelmente um doador seriam os irmãos, o irmão que já tem não é compatível, então os pais, mesmo divorciados, desejam fazer uma criança, inclusive com seleção genética, para essa criança ser possível doador, né? Então, são aqueles casos polêmicos, verdadeiro caso brasileiro e tal. Quer dizer, o pai mora nos Estados Unidos, a mãe mora no Brasil com as 2 crianças, pai e mãe divorciado, o pai casado novamente, dialogaram e topam. A mãe topa dar o material genético dela, ele dar o material genético dele, mas que a nova mulher do pai geste e que ela seja mãe da nova criança nascida. Porque essa está sobrecarregada com 2 filhos, um com problema de saúde, morando no Brasil com o pai divorciado. E ela só queria que a gente garantisse a segurança dessas intenções. Agora, nesse momento de Alzheimer, nós não sofreremos, nem de tédio, né? E nós temos aí que fazer tantas ginásticas mentais que estaremos sempre refletindo sobre as questões. Esse é um caso, não tem 3 meses, que me questionaram qual seria a melhor solução jurídica para o caso concreto. Não temos respostas para essas questões, mas me parece importante quem está no comprometimento do projeto de parentalidade, que também depois não pode tentar, com a, digamos, insegurança do vínculo, se omitir desse projeto. Não podemos esquecer que quem é pai biológico terá algum nível de responsabilidade, sim, né? Especialmente depois da tese de repercussão geral. O jurídico não pode, não pode garantir ausências dessas possibilidades. Mas são casos complexos e muitos são nos limites. Eu não conseguiria dar uma resposta, nem mesmo compreendi por completo o caso noticiado e nem o conheço mais profundamente. Mas se eu pode passar meu contato, professor Leandro, se quiserem me mandar o caso por escrito, e aí num período razoável entre as nossas atividades, eu poderia continuar trocando ideias sobre o caso específico mencionado. Tá ótimo, eu vou ver direitinho aqui e vejo como a gente conduz isso depois. Mas é interessante esse último caso que você traz, porque assim, às vezes a gente apresenta para os alunos, nas nossas atividades acadêmicas, situações que parecem tão improváveis e elas são reais. Eu acho que a gente não teria nem imaginação suficiente para pensar em algo tão complexo, como esse caso que você acaba de trazer. É um negócio... Eu falo, Nelson Rodrigues, eu acho que tinha um escritório de advocacia de família, professor Leandro.
tranquilamente. A minha vida é animada. Eu acho que Nelson Rodrigues, na verdade, ele não existiu, é um alter ego de alguém, é um nome fantasia, é de algum escritório, tenho certeza disso. Acho que Lise tinha pedido para se manifestar. Lise, por favor, fique à vontade. Oiê, tá me ouvindo bem? Tudo bem. Show de bola. Oi, professora, tudo bem? Tudo bem. É fantástico tê-la aqui. Aliás, eu fui uma das pessoas, já me confesso, e pedi muito para tê-la aqui. Tive a oportunidade de conhecê-la com a professora Fernanda Barreto no finalzinho do evento do IBDFAN, né, no Congressão, e tenho uma admiração assim que já vem de muito tempo. Então, fico muito feliz de tê-la aqui no grupo. Professora, a minha... Acho que está travando um pouquinho, né? Espero que não. Tá indo, né? Professora, eu tenho um pequeno grupo e... Eu tenho um pequeno grupinho de pesquisa que a gente trata sobre direito das famílias e gênero, basicamente. E a gente vem fazendo algumas pesquisas, tem até uma orientanda do professor também que trata sobre isso em graduação, que é a Iana, e a gente vem pesquisando muito essa perspectiva da filiação socioafetiva quando a gente lida com as madrastas, né? A gente, pelo Brasil, seu país realmente do abandono, né, é muito mais corriqueiro que isso aconteça em relação à paternidade, propriamente, né, mas a gente tem dificuldade, inclusive, de conseguir encontrar esse outro lado da moeda, a maternidade socioafetiva, né, sendo reconhecida. Eu queria saber da professora se, não sei, talvez, aqui no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a gente vem tentando fazer buscas, né, nos últimos 10 anos, para poder verificar como que é retratada essa perspectiva da maternidade socioafetiva, né, a gente sabe que tem, historicamente, essa perspectiva de que as mulheres se competem, né, que há essa competitividade feminina, que lugar de mãe é sempre, né, insubstituível, e que não é possível partilhar esse cargo, essa função, digamos que, né, e todos os julgados que a gente vem encontrando aqui no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia geralmente são atrelados a coisas negativas, né, ou a perspectiva criminal, né, ou enfim, a gente não sabe ao certo se é um problema de indexação do próprio tribunal, ou se isso realmente seria geral. Eu queria saber, professora, primeiro, o que a senhora acha a respeito da temática, né, por que a gente avançou muito na perspectiva do reconhecimento da paternidade, né, da multiparentalidade na perspectiva da paternidade, e como fica isso em relação às mulheres, né, às madrastas propriamente. Agradeço, Lise. É muito interessante a tua pergunta e mostra afinidades, que não é só encontros no IBDFAN, afinidade de ideias, ideais, e agradeço o seu olhar cuidadoso e me oportunizar de falar das boas drastas, né, aqui jogando com as palavras, toda essa fantasia que temos, né, que é a madrasta, e como isso se traduz no direito. Você tem razão, nós temos uma complexidade a mais nessas temáticas. Conheço alguns casos, sim, de reconhecimento de maternidade socioafetiva, muito ligado ao novo casamento do pai, né? Então, são aqueles casos excepcionais que os pais ficaram com a guarda das crianças, então, ou em razão de morte das mães, né, o que é mais comum, ou em razão de alguma outra realidade concreta, que a paternidade era deles, e depois casam novamente, e há o reconhecimento aí da chamada madrasta na função materna, né, e por vezes mantendo multiparentalidade. Conheço um caso que se manteve a falecida mãe para manter a origem biológica, e os avós biológicos também presentes, e reconheceram a mãe socioafetiva, que era o grande desejo da criança, que se expressava nesse sentido e tudo mais. Mas sim, você tem razão, e aqui eu aproveito para dizer outra questão. Me parece que nós temos níveis de socioafetividade, e eu não acho que toda relação de padrastio ou madrastio deva ser reconhecida nesse nível de socioafetividade ao ponto de ser a nova mãe ou o novo pai, ainda que possa ter alguns efeitos. Então, não me parece que todo marido da mãe... Eu ando expondo minha vida pessoal recentemente. Minha mãe casou, depois de muitos anos divorciada, e só recentemente eu tenho um padrasto.
Minha mãe o conheceu em site de relacionamento, por o meu desespero, que trabalho com essas questões e já vi tantas, né, tantas relações abusivas e cooptações. A primeira coisa, quando ele me apresenta, ele me pergunta: tua mãe já me contou tudo, você quer meu CPF? Eu digo sim, quero seu CPF. Assim começou o nosso relacionamento. E agora, né, liga com aquela liberdade, agora tem uma advogada na família, né, constantemente. Recentemente ele brinca comigo: e aí, você lembra como a gente conheceu? Eu falei: lembro, eu continuo checando toda semana o CPF, né? A gente fica, brincadeiras à parte. Obviamente, a relação que eu tenho com ele tem níveis de socioafetividade muito interessantes, especialmente a relação dele com meus filhos, que é assim, uma relação muito próxima do que seria avô, mas não me parece que deve ser reconhecido num lugar igual ao substitutivo de pai. A minha realidade concreta, como eu conheço a realidade concreta de tantos alunos, que sim, o novo marido da mãe é tanto quanto ou mais pai do que o biológico, né? Que é aquela criação desde pequeno, que quando a gente faz o reconhecimento ou pela viu, ou um reconhecimento de socioafetividade mesmo, e a criança incorpora o nome, a felicidade, o crescimento, o rendimento escolar da criança melhor, sua autoestima, porque finalmente se sente completamente pertencente àquele núcleo, né? Temos realidades diversas, concretas, e eu acho que aqui tem que ter uma boa instrução no sentido de dizer que determinados padrastos e madrastas têm aquele nível de socioafetividade igual à representatividade daquilo que psicologicamente chamaríamos de verdadeiro pai, verdadeiro mãe, né? Tem criança que até desenha pai com duplas funções, mãe com duplas funções, né? De violino, porque o pai é músico e o outro com o seu instrumento de trabalho. Tem crianças que conseguem trabalhar muito bem com essas hipóteses, mas não são todos os casos, né? Então, talvez a socioafetividade da relação de padrasto e madrasta deve ser analisada numa especialidade. Eu acho que aqui é um bom ramo de melhor desenvolvimento da doutrina, de teses de doutorado, para a gente construir um caminho adequado para a família recomposta, né, que não é exatamente o mesmo caminho dos reconhecimentos da pura filiação socioafetiva da tese de repercussão geral. Eu acho que ainda estamos clamando por esse momento, e uma pesquisa como a tua pode trazer o elemento, digamos assim, do estado da arte atual. Aqui no Paraná, ainda nós temos dificuldade com os segredos de justiça dos processos. Eu não conseguiria fazer uma pesquisa como a tua, que seria muito importante ver assim, num universo que não seja só da nossa atuação dos amigos, do que circula em congresso, a gente tem um espectro maior para saber como está essas relações contemporâneas. Mas eu, por exemplo, já estabeleci guarda, uma madrasta ficou com a guarda dos filhos, de todos os filhos do relacionamento de um pai, de um determinado homem. Então, ela que não era mãe biológica das crianças que eram 3 mães diferentes, ela que ficou com a guarda dessas crianças, por exemplo, aqui na minha atuação da vida prática. E ela falou assim: não, doutora, melhor que fique comigo, vinculada. Já tive também que tentar fazer acordo com homens, no sentido que as mães falecendo, que então o companheiro da mãe pudesse visitar a criança. Já fiz guarda compartilhada de pai biológico com o novo marido da mãe, que se sentia socioafetivo. Por exemplo, esse caso também é curioso. Se tratava de uma mulher que tinha se divorciado e quando a criança tinha 1 ano, casou novamente, teve outro filho, faleceu de câncer. Me procura esse homem muito tenso, muito nervoso, dizendo: olha, eu acho que o pior para a criança seria agora, que a mãe falecer, mudar de casa, mudar de escola, voltar para o seu pai biológico, portanto, que a cara guarda, tá, doutora, mas estou muito ocupado, gastei tudo que eu tinha, que não tinha com o tratamento dela, ela faleceu, tenho que trabalhar, tenho pouco tempo, tentando se manter duro. Entrei em contato com o pai biológico da criança, que disse: olha, doutor, o que a criança vai me dizer? A mãe morreu e eu nem me dispus a ficar com a guarda da criança. Né? Que pai é esse? Como 2 homens que não se gostavam, né? Enfim, e que conseguimos estabelecer guarda compartilhada. Os 2 estavam sobrecarregados, mas tentando ser responsáveis.
Os dois estavam esgotados nas emoções, premidos pela luta da vida de trabalho, e, na verdade, mais fácil contar para vocês do que conseguir o acordo, mas, enfim, é possível conseguir acordo. E aquele caso primeiro que eu relatei para vocês, daquela criança que ligou depois do Dia dos Pais, eu comecei também um processo de diálogo com os dois encontraram muitas afinidades, o amor pela menina e o ódio da mãe da menina, o que os uniu, e acabamos estabelecendo um modo de convivência entre os dois dialogam muito bem como conviver com a menina, dividir despesa, em que proporção, escolher férias, os dois muito unidos e os dois em oposição à mãe da criança. Ana, deixa eu aproveitar o embalo da pergunta de Lise, antes de Lise complementar, eu queria só complementar uma pergunta. No caso que você trouxe especificamente, poderíamos pensar então, no seu caso concreto, poderíamos pensar então que não se estabeleceria uma sócio-afetividade entre você e o novo marido de sua mãe, mas poderíamos pensar numa sócio-afetividade entre seus filhos e esse vodrasto, eu não sei nem se a palavra existe, mas enfim. Eles brincam assim, o meu sobrinho chama de vô, minha filha chama de tio, mas na verdade é um grande vozão mesmo. Talvez sim, Leandro, talvez chegaríamos a esse ponto, temos que provar o nível da socioafetividade, né? E talvez a ausência desses papéis e funções de outras pessoas, né? A presença da socioafetividade às vezes se dá muito na ausência de quem deveria estar cumprindo determinada função e papel, né? E alguém preenche essa função, e a vida urge, grita, né? Como ele só tem netos homens, a alegria da vida dele é minha filha menina, por curiosidades da vida. Assim, aqueles caminhos que a vida nos leva. Que a afinidade traça. Lise, complementa, por favor, desculpa ter interrompido, é que me veio a ideia instantaneamente na hora que Ana estava falando. Complemente, Lise, por favor. Na verdade, era só para reforçar também que aqui a gente também encontra essa dificuldade. Recentemente, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia mudou a forma de indexação dos julgados. Então, eu que na minha época de pesquisa de mestrado já tinha, e estava com o interesse em fazer análise de jurisprudência, mas aí voltada realmente para a união estável, eu tive um prejuízo nas amostras justamente por isso, porque o tribunal mudou a forma de indexação, e a gente está fazendo uma pesquisa em específico, inclusive nos próprios diários, né? É um trabalho de formiguinha, mas tentando, porque infelizmente o segredo de justiça, para alguns momentos realmente é muito importante que haja, né, essa preservação, digamos que, né, da intimidade, enfim, das questões que estão sendo tratadas em direito das famílias, mas eu sinto, não sei se a professora também sente isso, mas em muitos casos a gente não consegue aprofundar as nossas pesquisas, porque não consegue também verificar como que esses casos são tratados, a não ser que chegue realmente aos tribunais superiores, que a gente possa ter esses precedentes. Então, realmente fica muito difícil. Aqui com o professor tentando fazer pesquisa de campo, né? Não vai ter muita gente. Mas força aí, Liz, chegue que o tema é importante. Tem aqueles trabalhos também que a gente poderia tentar achar, né? Eu já localizei alguns da psicologia, da sociologia, que faz entrevistas também, né? Antropológicos, né? No sentido que avalia mais o sentimento das pessoas, né? Menos direitos e deveres, mas como as pessoas se localizam antropologicamente, sociologicamente, psicologicamente, né? Numa vida familiar, de uma família recomposta. Nós temos casos muito interessantes que são favoráveis, digamos assim, pró-família, mas nós temos esses casos, né? Tão dramáticos, que é o principal abusador de uma criança, é um novo marido da mãe, né? Depois o pai, etc. Nós temos o nó e o ninho, né? Nós temos as famílias funcionais e grandes disfuncionalidades aí na temática também, né? O que não contribui muito para um sentimento social pró, né? O reconhecimento dos efeitos para essa realidade. Ana, muitíssimo obrigado. Eu sei que eu já consumi o seu horário além do que eu tinha pedido para ti. Eu vou agradecer aqui de forma veemente a sua participação do professor Técio.
e vou só retornar a palavra a vocês, aí eu encerro aqui a gravação oficial, e aí depois eu continuo aqui com os alunos para a gente bater mais um pouco de papo, debater algumas das coisas. Mas queria, mais uma vez, agradecer imensamente a sua participação, e a possibilidade de poder dialogar contigo sempre é muito valioso para mim. Muitíssimo obrigado, viu? Agradeço também o professor Leandro, agradeço também o professor Técio, essa oportunidade de me aproximar mais do professor, que não me conhecia tanto, professor Leandro, já aí estamos ao longo dos anos nessas trocas tão interessantes, o interesse de cada olharzinho das câmeras abertas, aqui agradeço. Vi que também Caio, que uma época me buscava como orientador, acho que esteve por aqui e se despediu. Caio é me orientando agora, Ana. Ele é me orientando e agradeceu você aqui, disse que adorou, tudo mais, tem uma enorme admiração por você. Ele não conseguiu você, acabou se dando mal, ficou comigo. Devia ter insistido, né? Brincadeira, está em ótimas mãos. Agradeço a gentileza, viu? E essa simpatia de vocês. Espero, com todo o meu coração, um dia vê-los pessoalmente. Adoro a terra de vocês. Mais do que convidada. Um encanto pelos sons e pelos sabores da terra de vocês. Um abraço, muito obrigada. Obrigado, Ana Técio, com você, velho, por favor. Agradeço também demais aí a Leandro e a todos os pesquisadores do grupo a oportunidade de ser encantado verdadeiramente pela palestra da professora Ana Carla aqui. Esses encontros acadêmicos da pandemia têm sido fenomenais, o que isso tem possibilitado. E além da senhora estar convidada aqui para comer uma acarajé, para comer uma moqueca de camarão, a gente vai aí comer um pinhão também, a gente tem que ir para a sede do Hard Rock aí em Curitiba também. Moqueca de sirimole, adoro! Bom, passamos pelos aspectos jurídicos, mas menos relevantes. Chegamos à parte boa, comida, que é o que nos interessa de verdade. Gente, muitíssimo obrigado, eu encerro nossa gravação de hoje.